O objetivo desse vídeo é falar da técnica Theta Healing. Theta Healing é uma das técnicas utilizada por mim no meu consultório. É uma ferramenta que me ajuda a investigar o inconsciente do cliente e promover curas. Bem, eu utilizo essa técnica juntamente com o método Caixa de Areia. Para quem não conhece o método Caixa de Areia, é uma forma de fotografar o interno do cliente. Como? Ele tem à sua disposição várias miniaturas que representam o mundo atual, uma caixa que contém areia e o fundo é azul. Ele entra em contato com o emocional e reproduz essa sensação por meio dessas miniaturas. Então ele constrói um cenário que me facilita entender o sintoma raiz da questão apresentada pelo cliente. Por meio do cenário, é possível investigar os conflitos emocionais, mentais e espirituais. É uma forma de fotografar esse interno para facilitar a investigação pela técnica do Theta Healing. Bom, então muitas vezes meu ponto de partida é o método Caixa de Areia. Mas de fato, o que é a técnica Theta Healing? Theta Healing foi criada por Vianna Stibal. Ela define essa técnica como uma oração que promove curas físicas, emocionais e espirituais com oração focada no Criador. Ela deixa claro que essa técnica não exclui tratamento médico. Bem, em 1995, a Vianna recebeu o diagnóstico de câncer nos ossos e foi informada que ela deveria amputar a sua perna para viver mais tempo. Bem, como ela tinha habilidades intuitivas, ela resolveu se curar. Então ela orou constantemente, obteve orientações do Criador para como fazer as limpezas físicas e energéticas necessárias para se curar, tomou vitaminas e minerais. Quando chegou a biópsia sobre o câncer de ossos, ele foi negativo, o resultado. E foi então que eles descobriram que, na verdade, ela tinha câncer linfático. E este havia matado as células do seu fêmur. A partir daí, Vianna explica detalhadamente como ela conseguiu se curar do câncer, continuando com o seu processo de limpeza. Bem, por gratidão ao Criador, ela resolveu ensinar essa técnica para várias pessoas e a aperfeiçoou. Trabalhou com vários tipos de doenças e enfermidades, inclusive doenças terminais. Mas ela deixa claro que muitas pessoas se curaram instantaneamente, outras precisaram de mais sessões e tiveram aquelas pessoas que realmente não se curaram. Bem, ao suspeitar que as curas estavam sendo realizadas por meio do estado mental Theta, Vianna procurou compreender, investigar e aperfeiçoar o uso desse estado mental. O estado Theta é um estado de relaxamento profundo. É o estado da meditação, da hipnose. As ondas cerebrais guardam memórias, crenças, comportamentos, sensações e atitudes. Por meio do estado Theta, podemos atuar por trás do nível da mente consciente. Mas para ter certeza que ela estava usando esse estado mental, Vianna pediu que um amigo seu físico, que havia trabalhado em uma usina nuclear, usasse um eletrocefalograma e verificasse se ela estava nesse estado. O resultado foi positivo. Bem, Vianna encontrou um médico que trabalhava com lasers e DNA, e ela relatou a ele sobre suas visualizações e sobre como ela ativava o DNA. Ele ficou perplexo com o conhecimento de Vianna, pois ela não tinha uma formação específica. Então, ele pediu que à distância ela pudesse visualizar o que estava acontecendo com os seus pacientes. E ela relatou exatamente o que estava acontecendo. Esse método de Vianna nos revela que somos capazes de mudar crenças e o sistema que guia as nossas decisões em um instante. Mas Vianna deixa claro que nós aprendemos crenças e programas desde a infância e desde a partir de alguns aspectos de nosso ser, sendo que alguns deles são passados de geração em geração. O que é incrível é perceber que um eletrocefalograma é capaz de medir o seguinte: enquanto Vianna
consegue projetar sua consciência através do chakra da coroa com o pensamento focado em subir e encontrar Deus, o seu estado mental automaticamente passa para Teta. Bem, cientistas já demonstraram características das frequências cerebrais alfa, teta, teta, gama. São frequências cerebrais que aliviam o estresse, aumentam o desempenho mental, a clareza mental, consegue equilibrar os dois hemisférios, sincronizar os dois lados do cérebro, o lado direito e o lado esquerdo, consegue promover uma redução substancial da ansiedade, promovem alegria e liberação de endorfina, entre outros aspectos. Uma das conclusões de Vaiana é que são muitos fatores que causam doenças. Sentimentos causam doenças e doenças causam sentimentos. Eles andam de mãos dadas. Vaiana explica que pensamento, palavra, emoção e corpo físico estão interligados por sinergia. Um pensamento é expresso em uma onda eletromagnética que transmite mensagens para os neuropeptídeos. Estes, por sua vez, são disparados pelo sistema nervoso central e produzem um efeito no corpo físico. Então, um sistema de crenças é um pensamento forte o suficiente, ou talvez recorrente, que transmite mensagens para os neuropeptídeos por meio de mensagens do corpo. O corpo físico, por sua vez, reage ao sistema de crença emocional aos quais ele está condicionado. A chave é mudar as mensagens para o corpo. Mas, para isso, eu preciso entender e, muitas vezes, mudar o meu sistema de crenças. Quando eu tomo a decisão em mudar, primeiro a minha mente consciente entende. E pode ser que a minha decisão em mudar vai entrar em conflito com as minhas crenças. Como Vaiana explica, a mente subconsciente é como se fosse um disco rígido de computador, que contém as minhas memórias, as minhas crenças, as minhas características, autoimagem e também controla funções autônomas do corpo. A mente subconsciente é como se ela fosse um depósito de informações executoras de tarefas. Ela contém instruções pré-definidas para que eu possa agir sem pensar conscientemente. Por exemplo, manter o meu coração batendo. Finalizando, as leituras intuitivas que eu posso ter por meio da técnica do Theta Healing e do método da caixa de areia vai ajudar a entender o psiquismo humano, entender a dinâmica do meu cliente, identificando crenças e padrões bloqueadores que impedem ele de viver de uma forma feliz e saudável. Com essa compreensão, eu posso trabalhar de tal maneira que esse cliente vai desenvolver o seu pleno potencial em diversas áreas. Mas temos que entender que são vários fatores atuando e que, na verdade, cada caso é um caso.